A paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Ler uma palavra, falar uma palavra para o teu coração, que se encontra em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Jesus no Getsemane. Louvado seja o nome do Senhor. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angústia-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Glória a Deus. Jesus estava no Getsemane. E Jesus disse para os discípulos para que eles orem. Mas Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, falou para os discípulos: vigiai comigo, porque eu vou orar. Jesus, ele foi orar para os seus discípulos, mas os discípulos não estavam conseguindo ficar acordados. Mas Jesus, com profunda angústia, ele sentindo aquela angústia, porque estava sofrendo o cálice de Deus. A angústia, ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado. Porque em Isaías 53, versículo 1, ele carregou as nossas enfermidades e levou consigo até o matadouro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e tendo ido a pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, e não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Olha que maravilha. Jesus, ele teve uma angústia que quase levou ele à morte, uma angústia que não tem nem se comparar por os nossos pecados. Jesus, ele é tão maravilhoso, aleluia, que na hora que estava sofrendo angústia, ele não pensou em desistir, mas ele falou: se for possível, afasta de mim este cálice. Falou para Deus: mas se não for possível, meu Pai, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Jesus, aleluia, ele pensou, ele não estava mais suportando, mas ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele olhou para mim e para você lá no futuro. Ele olhou para mim e para você, aleluia, e sabia que você, aleluia, não ia conseguir, aleluia, conseguir carregar aquela cruz, porque a cruz era pesada. A cruz nós não ia conseguir, nós ia cair, nós ia falar: não consigo. Muitas das vezes a gente passa por uma prova e fala: Deus, eu não consigo. Mas Deus vai lá e fortalece você. Deus, ele está contigo. Jesus, aleluia, ele estava sofrendo uma profunda angústia. Profunda angústia. E chegando até, ele orou 3 vezes. Ele foi, orou, voltou e falou assim: não velai por mim. Ou seja, Jesus, aleluia, os discípulos, quando Jesus chegou, os discípulos caíram no sono. Porque Jesus, antes de Jesus ir para orar, ele falou assim: vigiai, para que não caia em tentação. Jesus falou para eles, mas os discípulos, eles dormiram, caiu em sono profundo. Jesus sofrendo aquela angústia. E Jesus orou 3 vezes. 3 vezes Jesus orou 3 vezes. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui 37. Chegando e achou-os dormindo, disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou e achou outra vez
dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E não sabia o que responder-lhe. Voltou a terceira vez e disse-lhe: Dormi agora, descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus, ele falou para os discípulos. Jesus, ele orou 3 vezes. Voltou e falou: basta, agora o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus, ele entregou por mim e por você. Jesus, aleluia, estava sofrendo uma profunda angústia. Jesus, aleluia, ele estava suando sangue, saindo sangue, tanta angústia, tanta dor, tanto pecado que ele estava naquela hora sentindo aquela angústia. Ele estava sentindo uma angústia profunda, que era eu e você para estar no lugar dele. Ele desceu do céu, ele falou: não, Pai, deixa que eu vou salvar eles. Aleluia, vale a pena porque eles vão me adorar. Jesus, aleluia, ele veio neste mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. A Bíblia Sagrada, em João capítulo 14, versículo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o Filho unigênito? É o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Ele desceu do céu para salvar o mundo, não para condenar. Mas muitas das vezes pregamos sobre arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Muitas das vezes pessoas não querem escutar. Pessoas falam que nos julga as pessoas, fala isso, mas não. Jesus, aleluia, antes de ele começar seu ministério, ele falou para o povo, a multidão: arrependei-vos porque é chegada a hora. Está perto o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra e a Bíblia também vai dizer, aleluia, louvado o nome do Senhor, que Deus é maravilhoso. Deus entregou o Filho dele para ser salvo. Amém.